Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Que Porra é Essa? E hoje vai ser esse é o nome do episódio, porque hoje a gente vai falar os maiores crimes, as opiniões mais criminosas que vocês enviaram pra gente num post que a gente fez na comunidade do YouTube aqui do Que Pode é Esse. Como sempre, continuo sendo Fred Girnos, acompanhado dos maravilhosos Kevin e FH. Salve, rapaziada, como é que vocês estão? Espero que bem, espero que estão muito bem agora no sábado, quando vocês vão estar vendo esse vídeo, que não vai ter corrida e as 24 horas de Le Mans só vão ser na semana que vem. Então, parabéns! A única corrida de Fórmula 1 que vocês vão ter nessa semana seremos nós, daqui do Que Pode é Esse. É isso aí, vamos! Vai daí, Kevin. É isso aí. Vamos tentar, enfim, trazer algum conteúdo aí pra vocês e falar groselhas, porque assim, a gente não é especialista, né? A gente acha que é especialista, mas a gente não é especialista em nada. A gente não tem informação em nada, a gente, né, enfim. Estamos aqui pra dar as nossas opiniões, né? E julgar de Estão vocês. certas ou não, aí vocês que Exatamente. julguem. Exato. E é isso, estamos aqui pra dar alegria ao nosso povo. E começar com um tema que até ficou em alta durante esse GP da Espanha, né? O primeiro comentário trazido aqui pelo Ribeiro Avi. Ou Ribeiro Avi, né? Como você quiser ser chamado. Já que nesse final de semana o Lance Stroll lesionou o pulso. Puta que A gente pariu. não sabe o motivo. Talvez ele foi jogar tênis com Montoya. A gente não sabe o que aconteceu. Kevin manda melhores pro Lance Stroll. Melhoras pro Lance Stroll. E Lance Mesmo Stroll. pro Canadá, fica recuperado, tá? É, Se recupere exato. tranquilo. Não apresse, tá? recupere, Não apresse. exatamente. Tu acabou de fazer cirurgia, vai na calma. Pra poder ficar o 2023 2.0 que tu tava lá todo remendado. Calma, cara, calma. E calma, só, depois tu pra, volta. Cara. e só pra contextualizar você que não viu a parte que acabou de ser cortada, digamos que o Stroll ele teria um pesadelo se ele ainda estivesse no ensino médio. Continua. Porque você chegar com um punho machucado numa sala de aula do ensino médio, meu irmão, era um Ensino pesadelo. médio, meus amigos. Pesadelo. Dito tudo isso, assim, e tem a ver exatamente com isso, porque assim, como o Kevin falou, não, fica descansando, não precisa, faz a cirurgia, fica tranquilo, não precisa correr no Canadá. Deixa o espaço pro Drogovic. Porém, o Ribeiro Avi aqui, ele tem uma opinião diferente da maioria. Ele diz que Lance Stroll é um piloto realmente bom, a questão é que todo mundo pensa ele ser bagre por um motivo chamado Felipe Drogovic. Eu acho que a questão não é o Felipe Drogovic do porquê das pessoas acharem ele um bagre, é porque o pai dele é dono da equipe. Exatamente. O pessoal acha que ele é bagre por causa disso. Tá passando o carro do som aqui. Eu acho que, sim, eu concordo que o Stroll ele é um bom piloto. Ele é um, não vou, assim, bom piloto no nível de mediano. Ele é mediano e ponto, acabou. Ele não é um mediano nível Hülkenberg que tá na prateleira acima. Mas ele é um piloto ok. Quando, claro, ele não tá exagerando, batendo o carro ou então atolando intervalos. Aquilo ali foi ridículo, desculpa, Stroll. Aquilo não dá, meu irmão. Tu vai chegar, tu vai fazer um jogo fora de casa, num território que em tese tá torcendo contra você, tu vai me atolar, irmão? Meu irmão, não pode. Mas fora isso, nessa temporada, o Stroll tá se provando que mesmo com um punho e meio, ele tá carregando as tomates sozinho, 14 pontos a 1. Então, um piloto merda, um piloto cocô, não ia fazer um negócio desse, o Stroll tá fazendo. Mesmo que ele esteja tomando um couro do Alonso em quali. O Alonso tá 21, melhor que ele, só que questão de sorte aí tá mais difícil. Mas aí também, né, ganhar da sorte tudo contra o Alonso não é lá tão difícil. Não né? é a Então, tarefa mais difícil Não é do tão mundo. difícil. Não, o Stroll, cara, assim, o Stroll é um cara que deveria estar longe da Fórmula 1 já. Acho que ele não tem, tipo, pro grid. Ele já não deveria estar lá, tipo, porque, cara, isso diz mais também sobre o grid da Fórmula 1 atualmente. O grid da Fórmula 1 hoje tem muita qualidade. Não tem aquele piloto que tu fala assim, ó, pô, esse aqui é horroroso, tá ligado? Ele tá ali só por causa do dinheiro, não tem, tipo... Franco Colapinto. Não, cara, nem o Colapinto, mano. Nem o Colapinto. O Colapinto teve lampejos, tá ligado? Ano passado ele teve momentos ali que, tipo, a gente falava, pô, ele merecia a vaga, tá ligado? Mano, Sim, hoje, sim. quais são os piores? Colapinto, Stroll, sabe? Tsunoda. Tu fala, mano, esses caras... No caso do sei lá, Tsunoda é mais o 2000, carro. No caso do Tsunoda é mais o carro, mas... O Tsunoda tá mais pelo carro. Lawson, sei lá, esses aí tu Lawson, pode dizer que são os Lawson piores, também. tá ligado? Mano, esses caras, se fosse, sei lá, em 2012, 2010, tá ligado? Mano, eles não estariam nem perto de ser considerados os piores do grid, tá ligado? Uhum. Mano, Cara, a pior gente... que isso aí vai complementar uma pergunta que tem mais pra frente, que já deu um spoiler. Eu Isso acho aí que que você tem- falou, guarde essa Então, sua vou guardar. fala de agora o que o- pra uma coisa que vai vir daqui a pouco. O que o Kevin Mas falou, em resumo, é assim, tem piloto bom demais no grid, a gente acha que todo mundo é ruim. É assim, que os outros são ruins, porque tem piloto bom demais no grid.
O Stroll é mediano, que às vezes ali teve os momentos bons na carreira, teve muitos momentos ruins, mas eu acho que assim, é mediano, tá ligado? Tipo, eu não acho que ele é horroroso, não acho que ele é ruim, tá ligado? Nota 6. Nota 6. Não, Tipo, não deveria estar, só tá na Fórmula 1 porque é filho do dono. Tipo, tem outros pilotos que são melhores que ele pedindo passagem. Mas eu não acho que ele é tão ruim quanto o pessoal pinta. O pessoal pinta, parece que o cara é Mazepin, tá ligado? Não é, mano. Isso. Sim. Então, Stroll, esse é um ponto, porque assim, eu concordo plenamente com você, Kevin. Ele é um cara que não tem mais nível pra estar na Fórmula 1. Ele é um cara que, pô, já não devia estar na Fórmula 1. Só que o pessoal pinta muito ele por conta, tipo, exatamente, dele ser filho do dono, ele ter essa vaga nepotista garantida dele. Só que, cara, dentre os ruins que a gente teve no... Ela tá aparecendo ali. O gato do FH. Gata do FH. Ela tá entrando no travesseiro, cara. Inacreditável. Ah, perfeito. Mas dentre os pilotos ruins que a gente já teve, o Stroll não tá nem perto de ser tão ruim quanto outros nomes, como o Latifi, como o próprio Sargent, como o Mazepin, que você falou agora. E você vai voltando, você vai pegando um piloto tenebroso que já passou na Fórmula 1. De novo, eu não acho que ele tem nível e não merecia estar na Fórmula 1 hoje. Pra mim, ele já tinha que ter saído. Mas assim, ele não é tenebroso como é pintado pra cima dele mesmo dessa forma, tá ligado? Sim. É que tem o meme todo, estrolada que virou, né? Porque ele errava... Ele tinha os seus erros quando ele começou, isso é fato. Mas aí, porra, até hoje ele tem seus erros. Ele ainda tá começando, ele ainda tá começando. Ele ainda tá começando. É que tem umas pane, cara, é que ele dá umas pane, mano. Tipo, ele às vezes dá umas pane. Não, mas é isso, ele não tem nível pra Fórmula 1. E, cara, honestamente, se ele fosse um piloto de WEC da vida, ele seria um piloto de alto nível de WEC, pra falar a verdade. Ele seria um piloto top da WEC. Aí é que tá. É porque o Stroll da mesma... Ele tem uma pane... Ele tem uma pane pro mal e pro bem, né? Sim. De novo, uma frase que eu sempre digo no Instagram do canal ou até mesmo no meu próprio canal. Se a Fórmula 1 fosse uma corrida de barcos, eu te garanto pra vocês, o Stroll seria o recordista mundial. É cair uma gota de água na pista, o Stroll, putz, verdade. É hoje. Verdade. É hoje, pessoal. Assim piloto. É hoje. Tanto é que ele só foi mal em Interlagos porque ele não largou. Mano, ele é um dos pilotos mais jovens. O Stroll, acredite, o Stroll é um dos pilotos mais jovens a correr na Fórmula 1 na história. Ele foi campeão, acho que da Fórmula 3 europeia contra o George Russell. Foi assim, 3, Fórmula 3. Mesmo com, tipo, assim, não a gente sabe que ele tinha equipamentos bons, né? Não tipo, ele tinha umas vantagenzinhas ali, mas ele ganhou do George Russell, tá ligado? Não pergunte a opinião do Russell sobre isso. Então, é porque a gente sabe que tem os caminhos ali que, pra esse título aí que a gente sabia que aconteceu, né? Mas, por exemplo, cara, mano, primeira temporada dele, ele consegue um pódio, ele larga na primeira fila em Monza, na chuva. Largou aonde? Tipo, acho que foi... Largou onde? Em Monza, ele largou na primeira fila. Primeira fila? Primeira fila. Opa, o nome do canal! Aí, ó. Opa! Olá! Cara, ele consegue uma pole position, tá ligado? Mano, ele teve alguns momentos, assim, de brilho que, cara, é loucura, tá ligado? Mas eu não acho que ele é bom. Perfeito. Mas, tipo, ele é mediano que já teve seus bons momentos, sabe? Tipo... E seguindo no papo de bagre, então... Ele é um Rodrigo. Desculpa, Rodrigo. Que isso? O Rodrigo é o Carlos Sainz. O Rodrigo é o Carlos Sainz. É, que quando ele vai mal, ninguém fala. Quando ele vai bem, o pessoal fala, não, é melhor que o Vini. É isso. Cara, e falando de bagres, tem uma outra opinião envolvendo bagres. O que é isso? O carrinho da... O carro do Leclerc. Mentira, pessoal. Ele não é um bagre, tá bom? Ele não é bagre. Não é bagre. Não, é piloto. Tem uma pessoa que vai me matar se eu falar que ele é bagre, inclusive. Mas... O Wagendaps, não sei se esse W tem som de V ou W normal, então Wagendaps ou Wagendaps. O Mick Schumacher não teve tempo e nem carro para se provar. Discordo. Discordo legal. Eu tenho duas opiniões bem diferentes. Vai lá, Kevin, comece. Eu vou começar. O Mick Schumacher fez aquilo que toda equipe não deseja que o novato faça. Esmague o carro no muro a cada 2 corridas. O Mick Schumacher, ele cansou de destruir o carro da Haas, que já não é uma equipe assim que financeiramente tem um grande poderio. Não era tem Toyota, agora a questão de teto de gastos. Tem agora a questão de teto de gastos, ou seja, cara, tu não pode ficar batendo o carro no muro que nem louco, porque isso atrasa o desenvolvimento da equipe, mesmo se ela tiver dinheiro, tá ligado? Atrasa. E assim, em performance, eu não acho que ele performou tão mal. O pessoal fala como se, meu Deus, o Mick Schumacher fez uma... Ele conseguiu rivalizar legal com o Magnussen em alguns pontos, tá? O Magnussen conseguiu aproveitar melhor as chances que teve, mas o Mick Schumacher não foi tão mal. Porém, ele não teve nenhum desempenho, né, que fosse, tipo assim, isso aqui realmente justifica ele na Fórmula 1 por mais tempo, além do sobrenome dele. No máximo Silverstone ali, no máximo Silverstone. Teve, eu acho que na Áustria ele também teve um bom desempenho, na Áustria em 2022.
ele teve um bom desempenho. Mas assim, 2021, ele tem o Mazepin como companheiro no carro horroroso. Ele consegue, acho que, pra 2 Q2. E como é o Mazepin, convenhamos assim, é o Mazepin. Então assim, não é uma boa rivalidade. E ele conseguiu ali alguns bons resultados, a gente falava, pô, Mick Schumacher, talvez. Em 2022, ele contra o Magnussen, que retorna pra Fórmula 1, tava um ano fora, e consegue aproveitar melhor as oportunidades, tal, vai melhor do que ele, aí fica uma questão de, pô, esse Mick Schumacher não é tudo isso. E ele que na Fórmula 2 também não foi tudo isso também não. Na Fórmula 2 ele, eu acho que teve uma vitória só, e ganhou na base da consistência. Então assim, o Mick Schumacher eu discordo, cara, assim, acho que o tempo dele deu na Fórmula 1, ele fez coisas na equipe que, para uma equipe não é bom, que é, pô, destruiu o carro, ele destruiu o carro direto. Então, o tempo dele já deu, cara. E tinha gente melhor pedindo passagem. Eu acho que a gente tem... A gente não, né? A pessoa que mandou esse comentário, a gente respeita muito a sua opinião, tá? Super válido. Mas acho que a gente tá tendo essa outra visão do Mick Schumacher porque ele tá performando muito bem na Alpine. Lá no WEC. Eu acho que se ele tivesse estraçalhando o carro na WEC, ele tá beleza, não é isso tudo. Só chegou por causa do nome, isso e aquilo. Eu acho que ele é um piloto muito bom para qualquer outra coisa, menos Fórmula 1 no momento. Ele tá sendo cogitado pela Cadillac, só que nessa hierarquia ele vai estar atrás de Sérgio Pérez, Bottas, o nosso mano Algodão, quem? O Joe? O Joe também. Isso. O Joe tá sendo cogitado. O Joe tá sendo cogitado. E o Graeme Lowdon, que é o Palou não quer ir, né? O Palou não quer ir, O Palou ia, ele ia matar a carreira dele, com todo respeito. Não faz sentido. Uma hora ele vai enjoar. O chefe de equipe da Cadillac, o Graeme Lowdon, era gerente, eu não sei se ele ainda é, mas ele era o manager do Joe, então ele também tem esses contatos ali. Estados Unidos e China, essa questão aí, não sei não. Não, de verdade, isso daí influencia, a gente sabe. Não, eu sei que influencia. Mas eu ia falar algo que talvez seja muito cedo. Que a gente só tem 8 corridas, mas... É uma hot take muito grande. Mas eu acho que o Bortoleto em 8 corridas já fez muito melhor do que o Mick Schumacher em 2 temporadas. Eu não sei tanto, mas assim, cara, é uma situação bem parecida até, tá? Do Bortoleto com o Mick Schumacher. Assim, o Mick Schumacher tinha 2 anos de contrato, Sim. né? Primeiro ano, carro horroroso. No segundo, teve um carro mais competitivo. No segundo, ele não conseguiu... levar aquele primeiro carro pro Q2 também não dá, né? Então, ele conseguiu na Turquia e tal, conseguiu ter alguns momentinhos ali, mas era P19, P20. O Mick Schumacher em 2022 conseguiu ter alguns momentinhos ali, parecia que, tipo, no meio da temporada parecia que ele dava uma evoluída, só que se perdia, batia muito, esse foi acho que o principal ponto contra ele foi ele bater muito, cara. Pô, ele chegou na Arábia Saudita, puta merda. Ele falou lá, pum, esmaga o carro no muro do quali. Meu Deus do céu, o carro chega em Mônaco, o carro divide ao meio. Ele conseguiu fazer o carro dividir ao meio em Mônaco. Exato. Não, cara, aquela batida em Mônaco é muito esquisita, velho. Velho, é muito louco como o carro... Vamos dividir em 2 aqui, é isso. Em Mônaco, que já é devagarzinho. Cara, mas ainda assim, tipo, eu acho difícil, eu entendo o que você quis dizer, o FH, da questão de comparar com o Bortoleto, mas eu acho muito difícil comparar a questão, principalmente de primeira temporada, porque é o ponto que eu tava falando. A primeira temporada dele foi aquele carro bosta contra o Mazepin. Então ele foi uma situação muito específica. Ainda assim, tipo, quando você pega a questão de segundo ano, eu entendo que você falou, ele foi ali parelho com o Magnussen, mas eu não consigo enxergar isso como algo positivo. Você separar ele com o Magnussen. Pera aí, o Magnussen é bom, pô. Pera aí. O Magnussen levou uma sova do Hülkenberg. Tudo bem, o Hülkenberg é um ótimo piloto, beleza. Mas, cara, ele ficou pau a pau e, tipo, eu não acho nem pau a pau. Pra mim foi um... É que eu tentei pensar no termo e não pensei. Mas, tipo, foi mais ou menos aqui, ó. Magnussen aqui, o Schumacher aqui. Foi tipo... Uma ou outra corrida ele ia bem ali, mas assim, ele levou um sacode. O que acontecia? Sacode muito forte, mas ele levou uma... Ele levou um baile do Magnussen ali tudo. Ele não é ruim, o Mick Schumacher não é ruim, mas ele não foi bom, tá ligado, na Fórmula 1. Ele não foi bom, ele vamos falar a verdade. Aí os caras falaram assim, ó, entregou, é isso. Vocês querem o Mick Schumacher aqui, que tá tendo essa performance aí, ou vocês querem esse Hülkenberg que tá sobrando aqui, cara? Exato, mano, 1000 vezes o Hülkenberg. Na verdade, a Haas é porque se a gente fosse imaginar que pilotos de Fórmula 1 seguem táticas de corrida, é como se o Hülkenberg e o Mick Schumacher fossem 2 pilotos defensivos. Então eles não marcavam pontos, eles só se focavam em não deixar o de trás passar. Aí eles trazem o Hülkenberg para substituir o Mick Schumacher e aí a gente vê a discrepância. Exato. Que é o Hülkenberg pro resto do grid. Tirando ali abaixo de Leclerc, Russell,
Mais ou menos, né? Russell e Hülkenberg, eu não sei não. Mas assim, Não, Leclerc... Russell é mais, Russell é mais. Então, Leclerc, Hamilton, Verstappen, esses caras assim abaixo, Alonso. E aí vem o Hülkenberg, assim. Pro nível de meio de grid, o Hülkenberg sobra e muito. Eu concordo. Mas Inclusive, assim, se eu tivesse escrevendo essa hot take, minha hot take seria que o Hülkenberg só não é falado ali como esse grande piloto porque ele nunca teve carro pra isso. Nesse nível de Leclerc e Russell aí. Ele só não tá na conversa de falar isso aí hoje porque ele não teve carro pra isso. Mas não quero estender porque é pras opiniões do público. Já a gente vai chegar no Hülkenberg substituindo o Rosberg em 2016. Já a gente vai chegar lá, pessoal. A gente chega nesse assunto aí. Já a gente chega. Cara, eu vou trazer uma outra aqui do MKSW7DO. Grande nome. Bom nick. Bom nick. Ordem de equipe é uma atitude antidesportiva, manipulação de resultado e deveria ser punida com multa e perda dos pontos da equipe no campeonato e bandeira preta para ambos os carros. Calma aí. Assim, a bandeira preta foi o menos absurdo, na minha opinião. A bandeira preta foi o menos absurdo. Olha, eu acho que a ordem de equipe é necessária. Ponto. Eu concordo. Ponto. Sabe por quê? Porque as equipes não estão preocupadas com os pilotos. Elas não querem saber se um piloto vai chegar na frente do outro. Ela quer o ponto. Ela quer a posição maximizar no campeonato resultados. Maximizar resultados. Exato. Então, a grande questão é, na verdade, os grandes culpados pelas ordens de equipe são os pilotos. Se você não quer receber ordem de equipe, irmão, acelere esse carro. Seja mais rápido. E também os senhores pilotos da atual temporada, e também dos últimos tempos, sentaram num sofazinho da ordem de equipe. Ai, fala lá pro piloto da frente que eu tô mais rápido. O senhor Alonso, você tem culpa nisso, Alonso. Você tem culpa nisso, Alonso. A culpa é do Alonso, a culpa é do sua. Alonso. É do Alonso, a culpa é do Alonso. Esse negócio de, eu tô mais rápido vamos voltar. que ele, culpa sua. Vamos voltar no tempo. Teve aquele lá, Schumacher e Barrichello na Áustria 2002. Depois daquilo ali, a FIA falou o seguinte, ok, gente, a ordem de equipe tá proibida, tá? Não pode mais ter ordem de equipe aqui. Chega o senhor Fernando Alonso em 2010, no GP da Alemanha. Isso é ridículo, hein? Tô mais rápido, hein, gente? Eu quero passar o Massa, hein? Aí chega lá, ô Massa, o cara tá mais rápido, hein? Essa é a mensagem, tá? Não, você entendeu a mensagem, Massa? Entendi. Massa, beleza. Eu vou escancarar isso daqui. Vou tirar o pé. Vai, Cara, isso é impossível. A Ferrari foi multada. Cara, e é impossível você banir ordem de equipe, porque vai acontecer isso de novo. As equipes vão inventar uma forma de burlar a regra, velho. Nesse recorte, mano, já teve ordem de equipe. O GP do Canadá de 2008, que o Heidfeld abre pro Kubica, ele não abriu passagem, mas foi uma ordem de equipe, tá ligado? Exato. Tipo, ele não força, ele tipo assim, putz, acabei aqui dando uma espalhadinha aqui, ele passou e tal. GP da China de 2008, o Raikkonen com o Massa. O Raikkonen claramente tira o pé ali na freada, tá ligado? O Massa passa e ganha a posição. Então, mesmo nessa época que era proibida, teve, mano. E as equipes também podem manipular a posição de todo jeito, com ordem de pit stop. A gente viu, por exemplo, em 2007, quando o Raikkonen não ganhou aquela corrida no Brasil. Todo mundo sabe que o vencedor moral foi o Massa. O Massa era pra ter feito um hat-trick, né? Que venceu 7, 8... Não. Ele venceu... 7... Venceu 6 e 8. O Massa venceu 6 e 8 e não venceu 7. 6, 7 e 8. Era pra ter vencido as 3. Então, assim, da mesma forma, se a gente proibir a ordem de equipe, vai acontecer de toda forma. Então, seja na parada de pit stop, seja no rádio, seja com mensagem subliminar, seja com aquele briefing, né, que eles fazem pós-classificação, que é, a estratégia do piloto X é essa e a do fulano é essa. Se vocês se verem na pista, deixa o outro passar porque a estratégia vai ser diferente. Ou então, até mesmo em contrato. Lembre-se que tem pilotos ali na década de 90 que tinha lá dizendo que o segundo piloto não podia ficar na frente dele. Exato. Já aconteceu com vários pilotos, inclusive. A gente só sabe o contrato de um, mas tem alguns. Não, inclusive, isso é muito um papo que existe muito dessa questão saudosista, que o pessoal fala, antes era melhor, passava na pista. Bicho, antes não tava no contrato que você não podia ficar na frente do cara. Então... Tava escrito no contrato, você não pode ficar na frente do mano, entendeu? Então assim, enquanto não grampearem as mensagens de WhatsApp dos chefes de equipe, vai ter ordem de equipe. Esqueça. Vai ter ordem de equipe. Não adianta proibir. Perfeito. Então seguimos pra próxima e Kevin, essa é com você, meu querido. Pega essa é pra você matar no peito aqui e lançar. Eu vou matar, vou matar no peito, vou lançar o programa lá na casa do caralho. É isso aí. Perfeito. E aquele argumento que eu mandei pra você guardar dos pilotos de hoje em 2012, é hora de você trazer de volta. Porque o Brian Aguiar
ele trouxe... é grande comentário, mas a primeira frase já é forte. O auge do Sebastian Vettel é muito superior ao auge do Verstappen. Começa assim. Continua. Argumento. O Verstappen venceu mais corridas, mas teve muito mais pra fazer isso. 23 por temporada contra 16, 17 entre 2010 e 2013 do Vettel. Teve carros muito mais dominantes, nunca teve um companheiro de equipe decente nesse auge, os rivais mais fortes em equipes fracas, e as equipes fortes não têm nenhum piloto completo. O Vettel superou Raikkonen, Button, Alonso, Hamilton e Webber e companhia no seu auge. O Verstappen tem que lidar apenas com Norris e Piastri, que, convenhamos, dá nem pra comparar com a galera do grid de 2010 e 2013. Ele tem um bom O Verstappen ponto. é foda, mas o Vettel foi mais. O que ele fez na época é ofuscado pelo período dele na Ferrari. Ele tem um bom Tó. ponto. Ele Ó, tem ó. um bom ponto. Lancei pra o passe do De Bruyne pra você, Kevin. Mata e faz o gol. Vamos Balança, falar Vicky. aqui, vamos falar aqui, tá? E vocês sabem que eu sou fanboy do Vettel, um defensor do Vettel, defendo o Vettel assim até nas discussões mais, né? Dito isso, o auge do Vettel não é melhor que o auge do Verstappen, porém, o Vettel enfrentou muito mais disputa que o Verstappen. Isso. Ele enfrentou muito mais disputa que o Verstappen. Tá que tem 2021? Tem 2021, que é assim, 2021 foi uma disputa muito mais agressiva e muito mais desgastante, talvez. do que qualquer Agressiva, outra você que tá o Vettel sendo teve. muito generoso, né? Então, eu tô Agressivo. falando termos, né, assim, Ah, é terrorismo, né? Assim, mas, né, cara, mas assim, o Vettel ele teve mais disputa, mano, teve mais disputa, os carros dele, mano, assim, você pega, vai, no século, vai, pega todos os carros dominantes, assim, os carros dominantes, assim, que varreram, grid e tal, mano, o da Red Bull do Vettel talvez seja o menos dominante de todos eles. Uhum. Cara, a Ferrari do Schumacher era mais dominante, a Red Bull agora do Verstappen era mais dominante, a Mercedes, sem palavras. Então, assim, o carro da Red Bull já não era tão dominante assim. E o Vettel conseguia maximizar muito bem por causa que casava muito bem com o estilo do carro dele. Inclusive, eu defendo a tese, aí é hot take minha. O Alonso, todo mundo fala, pô, o Alonso e tal. Cara, o Alonso na Red Bull do Vettel ia dar jogo, tá? O pessoal Sim. acha que seria pra ser. Ia dar jogo, porque aquele carro casava muito com o estilo de pilotagem do Vettel. O Vettel é um piloto que, assim, não é adaptável, mas quando o carro casa, irmão, é difícil bater o cara, mano. Então, assim, no auge, cara, o Verstappen bateu, tipo, não é vitória, número, frio. O cara, tipo, ele fez a melhor temporada em questão de percentual de vitórias da história da Fórmula 1. O cara venceu 19 de 22 corridas, tá ligado? O percentual é absurdo. Quebrou os recordes do próprio Vettel, né? Apesar de que o carro era bem mais dominante. Acho que o auge do Verstappen é maior. O Verstappen como piloto eu considero melhor que o Vettel em questão assim de completo, né? O Vettel tem alguns pontos fracos, assim, tem algumas... O fato do Verstappen ganhar uma deficiências. corrida saindo de último, vamos dizer assim. Pronto, isso aí já É que isso aí é circunstancial. O Vettel saiu do box pra pódio em Abu Dhabi em Ah, é 2012. verdade. assim. Só me corrigindo aqui, porque tem um argumento de que o Vettel só ganhava corrida quando ele largava do top 3. Mas é Cara, porque ele esse só argumento- classificava, ele só classificava no top 3. Exato, Esse ele argumento é classificava no argumento top de 3, burro. Esse argumento é argumento de burro. Esse argumento aí que o Vettel não ganha do top 3. Cara, quando ele disputava título, ele não largava fora do top 3, cara. Isso. Isso, tu vai falar que o Senna é um piloto de merda, porque o Senna, na história, ele tem 41 vitórias. 39 delas foram no top 3. Ele ganhou uma da P4, eu não me lembro que corrida foi que ele largou da P4. Ah, foi Dorito 93, que ele largou da P4. E uma que largou da P5, que foi Estados Unidos 90, porque o grid deu uma bagunçada, porque tinha o pneu de uma volta da Pirelli que algumas equipes tinham, que bagunçou o grid. Aí tinha da Lara em terceiro, era Minardi em segundo, bagunçou tudo aquele grid, aí o Senna foi quinto. Tipo assim, ó, o Senna também não ganharia fora do top 3, porque ele sempre se classificou bem. Então, tipo assim, cara, é um argumento burro. Mas, novamente, o Vettel teve mais disputa. Ele teve um grid melhor, ele enfrentou um grid melhor, né? Tal qual, por exemplo, o Schumacher foi pro outro que foi e pegou um grid que, pô, na moral, Hakkinen, Villeneuve, Damon Hill, só foi conseguir ter piloto bom de verdade quando chegou o Alonso, Raikkonen, tá ligado? Até o Montoya é melhor. Até o Montoya tem a Pô, Montoya. então, o auge do Vettel é pior que o do Verstappen. O Verstappen é mais piloto que o Vettel, né? Só que o Vettel teve mais disputa, pegou carros piores, né? Piores é complicado, porque eram carros dominantes ainda assim, mas assim, não tão dominantes quanto o do Verstappen. Só que, tipo assim, isso não anula que o Verstappen teve um auge melhor e foi mais piloto, né? Olha, eu assino tudo que o Kevin Eu falou também, aí, eu assino embaixo. também pra poupar tempo, só que o argumento que ele usou de que o Verstappen foi campeão contra
Norris, que é um piloto... Ele é um piloto bom, eu não vou criticar o Norris. Ele é um piloto bom. Ele ganhou o título... É pipoqueiro. Pipoca um pouco, mas ele é bom. Ele ganhou o título contra o Hamilton, que 7 vezes campeão, dispensa comentários. Só que o Vettel ganhou contra o mesmo Hamilton de anos atrás, ganhou contra o Button, ganhou contra o Raikkonen numa Lotus que não pagava o salário dele. Imagina você correr com raiva sem Salve aí, salve para o Sérgio Exatamente. Gerard Lopes, que acabou de lascar o Boa Vista, lascou o Bordeaux, lascou a Lotus, lascou o Mucron da Bélgica, lascou o Cara, Boa Vista agora, máquina de destruir. quase lascou o Lille. É que ele saiu antes do Lille se ferrar, cara. O Lille ia se lascar legal, cara. Então assim, ó, você aí que tem um time de futebol, não vira seu time pro Gerard Lopes, tá? Fica a dica. Então tá aí, 28 minutos foram necessários pra gente falar de futebol pela primeira vez nesse episódio. E ainda tinha o próprio Weber que... Tudo bem, né? O Weber também... O Weber tem aquela coisa, mas ele não era um piloto merda. O Weber é bom, o Weber era bom. Ele conseguia competir, Sim, só que o Weber- pipocava. E aí Mas assim, eu não acho o Weber melhor que o Norris já, por exemplo, aí nesse caso. Tá? Não acho também não. Eu não acho ele melhor que o Norris, que Piastri. Eu não consigo ver ele melhor que esses aí, não. Porque assim, os grandes nomes do grid atual, eu não acho ele melhor que nenhum. Eu não acho ele melhor que Russell, eu não acho ele melhor que Leclerc, eu não acho ele melhor que nenhum desses, E não. vocês esqueceram de... E eu não citei um piloto. Dom Fernando Alonso. Que tava numa Ferrari que não era lá o melhor carro. Era simplesmente o 8º carro mais rápido do grid naquela época. Né? Brigando ali com a HRT, né? Brigando ali com a HRT, né? exatamente. Mas o Alonso ganhar a corrida com aquele carro é absurdo, gente. Porra, que isso? Mas Outra coisa também, o Vettel ganhou 2010 e 2012 virando. O Verstappen ganhou 2024 agora, beleza? Temporada absurda do Verstappen. Ele não foi ameaçado em nenhum momento, assim, de tipo assim, ó, chegou a menos de 25 pontos. O Vettel virou. O Vettel tava tipo 40 pontos atrás do Alonso, tá ligado? Antes de Singapura, tava 39 pontos atrás. Antes do Brasil, em 2010, tava 25 pontos atrás, era 50 pontos em jogo, o cara tava 25 pontos atrás. O cara tinha que tirar um caminhão pra poder passar. E ganhou os dois, velho. Então, tipo assim, os dois. mais 2 minutos, Não, mais 2 minutos de discussão, a gente vai concordar com esse comentário. Tô falando, Então, ele tem um bom ponto, Dito ponto, cara. É aquela coisa, teve mais disputa, mas não necessariamente, tipo, o auge era melhor. É tipo assim, ó, se tu falar, não, pô, tem um campeonato lá, vamos lá, vai. Vamos dizer assim, ó, pô, o tal time de futebol lá foi campeão, só que o campeonato foi super disputado na última rodada, isso e aquilo, papapá. Só que o outro time lá era melhor. Só que esse time, tipo, ele ganhou o campeonato com sei lá quantas rodadas de distância, tá ligado? É tipo isso, sabe? O auge do Verstappen é melhor. E esse fato de, tipo, ele ser melhor, também fez com que ele tivesse mais sobra do que deveria em algumas competições. Se fosse, por exemplo, outro piloto no lugar do Verstappen 24, né? Poderia ter dado ruim, cara. Tá, então vou fazer uma pergunta agora pro Girnos, que ele não comentou muito sobre esse tópico. Girnos, Vettel e Verstappen no mesmo carro, em 2023. E aí? Em 2023? Não, eu não comentei muito porque eu assino embaixo com o que o Kevin falou, mas pra mim, Verstappen. O Verstappen, pra mim, é mais piloto que o Vettel, apesar de eu concordar e entender esse argumento aqui. Uhum. Eu acho que se você colocasse o Verstappen na mesma situação do Vettel, em 2010, 2013 ali, ele teria sido campeão também. Então, eu acho que essa é a comparação. Não pegar o Vettel e colocar ele em 2023, que eu acho que o Vettel teria sido campeão, porque assim, não é desmerecendo. O Vettel ainda é um puta de um piloto. É um dos grandes nomes da história da Fórmula 1. Mas, o Verstappen tem enfrentado uma competição entenda o que eu vou dizer, não é desmerecendo o grid atual, mas talvez não tão forte quanto o grid que o Vettel enfrentou. Eu acho que se você pega o Verstappen e coloca no grid na situação do Vettel, o Verstappen seria campeão. Ah, sim. Tranquilamente também. Tranquilamente, né? Tranquilamente, entre aspas. Sim. Mas reparem, tá, pessoal que tá assistindo, eu tentei defender o Vettel aqui, tá? Eu tentei defender o argumento do Vettel, mesmo ele tirando 2 títulos do Alonso. Mas tá aí a nossa opinião. Só pra fechar Mais aqui, uma lança. Só pra fechar, assim, só tem esse fator também, assim, ó, o grid atual, é que também o grid atual na época do Vettel, tipo, todo mundo já era bem sucedido, todo mundo já era campeão também, né? Sim. Todo mundo já tinha caixa. Perfeito. Assim, a gente tá falando aqui do grid atual e tal, meu irmão, 2012 era forte pra caramba. Mas vamos voltar lá pra trás do grid? Olha o que tinha de Charles Pic, Puta. Kartikeyan, Vitaly Petrov, Pedro de la Rosa, Timo Glock, pô, velho, pelo amor de Deus. Bruno Senna, Pastor Maldonado, que o Bruno Senna fez o Pastor Maldonado parecer bom piloto.
Tem que falar disso aqui. O Bruno Senna fez o Maldonado parecer bom piloto. Cara, esses caras não caberiam no grid atual, tá ligado? O nosso grid, Não. em média, Entendi. é muito alto, cara. Entendi. Então, O grid atual é realmente bom. Mas, bom, então é isso. bom ponto. Brian, parabéns pela sua pergunta. E realmente foi muito bem feito e bem estruturado. Sua 15, argumentação é muito muito bom, boa. A gente falou isso 15 minutos, pelo menos. Não, foi realmente uma... Ai, cara, meteu Colombano, chamamos. Colombano chamando. Não, essa vai ser a edição mais tranquila do Colombano. 3 câmerinhas, uma imagem do Vettel no início e só deixa o Kevin falar. E deixa o Kevin falar, é Deixa o Kevin verdade. falar, não precisa nem cortar. Seguindo, e ainda dentro do mundo da Red Bull, dentro do universo Red Bull aqui, o Ricardo é um dos pilotos mais superestimados da história da Fórmula 1. Hot take, hein? Essa é uma hot take. Depende. Um dos mais Vencedor de 8 corridas, né? Foi 8 vitórias que ele teve. Um dos acho que mais 8, é. superestimados. Um dos mais super... ó, Ricardo... desculpa, nem li o nome, perdão. João Souza mandou essa pergunta. Ricardo é um dos pilotos mais superestimados da história da F1. Eu acho que ele é subestimado, velho. Subestimado? Eu acho que ele é subestimado. Tipo, vamos lá. Eu acho que ele é estimado. Ele tá na posição dele ali. É porque assim, ó, o período dele no auge de 2014. Pode pegar 2013 também, que fez uma baita temporada com o Toro Rosso. 2013 até 2020, que faz também um bom ano pela Renault. Essa era ali, ela é subestimada. Ele andou muita coisa. Ele andou muita coisa. Era a época da Mercedes dominante. Gente, se o Ricardo tivesse mais disputa, eu acho que ele teria mais vitória na carreira. Ele conseguiu 8 vitórias disputando contra a Mercedes de 2014 a 2016 e contra a Mercedes e Ferrari brigando ali em 2017 e 2018, mano. Tipo, é coisa, mano. Ele conseguiu aproveitar bem as oportunidades. Agora, o período dele ali depois, aí não tem defesa, mano. Ali Então, o pessoal é que eu achava que ele tava bem, mano. Ele não tava. É que o ponto que eu quero trazer, até desculpa, Fernando, só pra rapidinho Não, complementar é aqui. que eu não tenho opinião sobre isso de verdade, eu só tô observando mesmo. Não, perfeito. Cara, o auge do Ricardo, ele era muito bom. Foi essa época aí que você falou. E eu realmente acredito que, é claro que se todo mundo é campeão mundial, mas... Se a Red Bull se a Red Bull tivesse carro pra brigar com as Mercedes naquela época, ele poderia ter sido campeão mundial. Eu realmente creio nisso. Porém, o meu ponto é, o auge dele foi muito curto. Foram esses 3 anos. Foi um auge muito foda, mas foi curto. Porque depois disso foi indo cada vez mais pra baixo. Claro que ele teve boas temporadas depois disso. 2018, ele teve uma ótima temporada. Teve aquela vitória, sensacional dele na China. É que 2018 era até o carro começar a quebrar toda a corrida, né? Exato, exatamente. 2018 ele foi bem também. Mas ali, em 2018, você já começava a ver que não era mais o mesmo Ricardo. Tinha umas corridas outras, mesmo com a Red Bull deixando a mão, tinha uma corrida ou outra que ele não conseguia entregar com a mesma eficiência que ele entregava lá ali, 2013, 14, 15, 16. E assim, é o que eu falo, minha opinião é, o auge dele foi tipo, foda, mas depois que saiu do auge, um piloto bom. Por isso que eu falo, cara, ele não é nem subestimado, nem superestimado pra mim. Ele tá no lugar certo dele. Cara, ele está no lugar certo. Foi um grande piloto, mas acabou. Eu acho que o que aumenta a percepção de algumas pessoas acharem que ele é superestimado é que ele saiu de brigar por pódios pra nem pontuar. Isso que é complicado. Isso é então, foda. assim, foi muito 880. Ele foi pra Renan, já diria o nosso mano Fórmula. Ele foi pra Renan, pro cavalinho francês amarelo. E, pô, em 2020, era uma temporada que mais ou menos assim. Poxa, se o Verstappen não conseguir chegar no pódio, vai chegar o Albon. A gente achava, né? Só que o Albon nunca chegava. Aí, quando a gente esperava que ia ter uma corrida um pouco mais bagunçada, o Ricardo aparecia, matava no peito. Deixa comigo, eu resolvo. É minha. E ele lá resolvia com o carro da Renault, que era o sexto melhor carro daquela temporada. Ele marcava os pódiozinhos. Dá pra falar quinto, dá pra falar que é quinto, tá? Eu acho que quinto tá. Tá, ficaria, deixa eu ver, Mercedes... É que Racing Red Bull, Point, Racing Red Point, Bull e McLaren. É isso aí. Não, brigava pelo quarto. Dá pra brigar pelo quarto. Só que aí, quando ele vem pra 2021, que ele chega na McLaren, é tudo pra baixo, assim. Começa tudo dar errado. Chega pra 2022, ele não se adapta com o regulamento. Ele volta, quebra punho, esquece de tirar o punho na hora de uma batida, o que até hoje eu não entendi porque ele ficou com o punho ali, pô. E se isso nunca tivesse acontecido, o Liam Lawson não existiria também, né? Boa conversa. Tá aí. Liam Lawson não existiria. Efeito borboleta.
E outra coisa também, cara, assim, é que o Ricardo é uma figura muito midiática também. É uma isso. figura muito midiática. Isso pesa muito. Uma figura muito carismática. E aí, cara, pô, aí fica aquela coisa tipo assim, ó, pô, o pessoal botando o tempo inteiro na tela e tá falando sobre o Ricardo quando ele tava muito mal. Aí Isso. parecia tipo, pô, fica continuando falando desse cara aí, Exato. pô, o cara, o Fica- Wagner, do cara. E ele é um cara que eu acho que ele não é muito adaptável aos carros. Tipo, o carro, se o carro, pô, casou com o estilo de pilotagem dele, pô, show. Só que ele não é o Vettel que tem um nível acima, tá ligado? Exato. Se bem que o estilo deles são diferentes, né? Tanto é que em 2014 o Ricardo deu pau no Vettel. Mas assim, o Ricardo, cara, é um cara que no auge ele teve uma ótima performance. E, como o Fred falou, se tivesse briga, talvez ele poderia brigar por um título, cara. Ali ele Sim. tava bem. Só que, cara, e também falam que fora da pista ele é um cara, assim, com feedback técnico horroroso. Que não ajuda, assim. Aí Falam é que ele tem um foda. feedback técnico muito ruim. E aí é complicado de se manter, mano. Mas assim, o auge dele é subestimado. Acho que o restante da carreira, quando ele tava mal, é superestimado, acho. Mas assim, acho que ele tá sendo bem. Cara, acho que é aquilo, mano. Um abraço pra A reputação dele é isso, ESPN aí, que fala do Ricardo toda semana. Um abraço. Um abraço. Sua. Abraço sua pra ESPN. Abraço pro Sua. ESPN aí. Um abraço pro ESPN. Mickey. Uma informação aqui durante o episódio, no nosso mundo que pode é esse. O Mickey está junto com a Fórmula 1. É verdade, né? Perfeito. Agora a gente tem Disney e Fórmula 1 de fato. Agora a gente não pode mais falar mal da Disney. Ô, Não, Mickey, Disney, se mano. quiser levar a gente pra ir pros parques, falar bem da Disney, estamos aceitando também. Não podemos falar mais mal da Disney. A gente faz propaganda pra Disney aqui, se fantasiado de Mickey gravando episódio. Eu Não, coloco fala o mal Disney sim. Plus na minha testa. R$62 não dá. Eu coloco a R$62 no tatu Disney Disney Plus. Plus na testa. Não, a gente vai continuar falando mal sim. R$62 no Disney Plus não dá. Meu irmão, é inadmissível. Eu vou lá ver o Disney Plus, cara. Eu vou lá ver o Disney Plus. Pô, eu aqui pago alguns streams, tá? Pô, a Max tem uma qualidade de imagem melhor. O Prime Video tem uma qualidade de imagem melhor. Eu tava vendo corrida da Indy, tá que a Indy não é lá um grande exemplo de qualidade de imagem. Meu irmão, parece que eu tava assistindo 480p, é muito ruim. Pô, meu irmão, o Disney Plus tá de sacanagem. É o mais caro que eu pago e é o pior stream que tem, irmão. Assim, Mais um qualidade. patrocínio cortado Aí, fora do já- que pode esse. Mais um. Tem que meter Não. a boca no trombone, tem que meter a boca no A trombone. ESPN não vai aparecer por aqui, Disney Plus tampouco. E a Indy tomou de tabela também, não vai A mais Indy também. ESPN, tamo junto. ESPN, tamo junto. Agora o stream Disney Plus tá brincadeira. Como é o nome do narrador da ESPN que narrou a final da FA Cup? O Voga, Rogério Um Voga. abraço pro Volga. O Um Volga! abraço pro Vogel. Perfeito. The Last One, Cara. The Last One, The Last One. The Last One, partimos para a The Last of Us. pergunta aí, como diria o André Henning, The Last of Us. Assine a Max, já pra quebrar já. Assine a Max. Assine a Max. Vamos O Max é bom pra cacete. Tá bom o negócio lá. Juan Namorim, 4859, disse para nós aqui, envolvendo o Bortoleto, a última pergunta, trazemos Gabriel Bortoleto em questão. Para mim, o Bortoleto é mais piloto que o Hülkenberg. Não. Ainda Só não. que ele não mostra isso por causa do carro. Calma que vai escalando isso aqui, vai subir até os do 0 a 100. Mas ele não mostra isso por causa do carro. Se ele tivesse um carro bom, poderia ganhar ou até disputar o campeonato com a McLaren, Ferrari e Mercedes. aí escaralhou, né? Mas o carro Exatamente. bom quanto? Porque carro bom pro carro bom a gente não sabe, né? Assim, o carro bom hoje é o carro da Mercedes. Carro bom, Exato, um carro não bom. é o carro ótimo. Sobre ele ser melhor que o Hülkenberg, eu acho Hoje? assim, porra, é que o Hülkenberg tem muito mais experiência, o Bortoleto tá chegando agora, não dá pra gente fazer essa comparação ainda. Não dá. É o famoso, tem mais potencial com o Huckenberg, mas não é melhor hoje. É isso, assim. Exato, ó, existe- hoje, 2/6 de 2025, momento que gravamos esse vídeo, ele não é melhor que o Hülkenberg. E assim, Não é assim, melhor e não tem discussão, gente. E, Não é e melhor. assim, tem discussão, e assim, não é acabou, uma questão de não ter discussão, é injusto comparar. Com todo Exato. mundo. É super injusto comparar. Porque E não qualquer tem- novato, não é porque é o Bortoleto nem nada, é qualquer novato também. Exato, não dá pra você comparar o Rajá com o Tsunoda ainda. Não dá. Pra você comparar o Kimi Antonelli com o Russell. Não dá pra você comparar o Alonso com o Stroll. Piada de novato em 2025. O Kevin coringou, você coringou o Kevin ali. Você coringou o Kevin, velho. Você coringou o Kevin, mano. Essa foi do balacobaca, hein, gente? Pô, essa arrebentou a boca do balacobaca.
tomar no cu. Como que continua o vídeo agora, cara? Voltando. É injusto comparar o Bortoleto com o Huckenberg nessa altura do campeonato. Vai daí. É isso aí, é injusto comparar. Mano, e assim, eu vamos falar acho que o Bortoleto um baita piloto também. E ele tem potencial pra ser melhor, tem potencial pra ser campeão mundial. Mas, bicho, é só assim. Eu não acho que ele seria, pô, cara, com todo respeito, o único piloto nos últimos anos que realmente conseguiu chegar e no primeiro ano dar jogo pra ser campeão mundial foi o Hamilton, tá ligado? Porra. Termina agora. É isso, não tem mais episódio. Ele não é melhor e ele não seria campeão porque nenhum novato que chega no primeiro ano de Fórmula 1 vai ser campeão, independente do carro. Você bota ele na McLaren e ele ia ser vice-campeão porque a McLaren e quem tivesse lá já acostumado ia ser campeão. Só pra completar aqui, a gente inclusive falava antes da temporada começar o seguinte, assim, ó. Cara, a gente já esperava, porque, velho, é novato, o Huckenberg é experiente, é bom piloto. Assim, se o Bortoleto andasse próximo do Huckenberg, já tava de bom tamanho. Exato. Sabe? A gente falava isso direto. E ele tá fazendo acho que tá melhor que fazendo encomenda, tá? isso. Acho que tá melhor que encomenda. Mas assim, ele tem mais potencial. O Bortoleto tem mais potencial com o Huckenberg. Tem mais potencial com o Huckenberg. Tipo assim, de ultrapassar ele. Tanto que Piastri. Vamos pegar o Piastri, por exemplo. Eu falava aqui direto, mano. Direto. Fraude, você chamava ele de fraude. Você chamava ele de fraude. Não, eu falava direto no passado. O Norris, o Piastri é pior que o Norris? Não. O Piastri não é pior que o Norris. Mas ele tem potencial pra ultrapassar o Norris. Eu vejo ele com mais potencial pra ultrapassar o Norris. Tomou o pau em 23, tomou o pau em 24, chega em 25, evoluiu, 3 anos depois, hoje tá melhor que o Norris. Então, tipo... E não muito, É. Ele tá melhor que o Norris, só que o Norris ainda tá pertinho ali. É que o Norris, o mental do Norris virou um pastel, né? Ele tá cuidando, assim, falando sério, tá, pessoal? Quando a gente fala aqui no Que Pode É Esse, lembrando, o Kevin fez um exagero cômico, tá? Ele não tá falando sério sobre o mental do Norris, tá bom? Porque, pelo que eu vi, o Norris ele tá buscando, assim, ele tá se tratando, sabe, com um terapeuta e tal, porque realmente foi o que a gente comentou durante a live em relação ao GP da Arábia Saudita, por exemplo, que ele não tava bem. A gente fez a live nesse dia, não foi? Fez. A gente olhava pro Norris e percebia, ele não tava legal. Então, o Piastri, em teste, se aproveitou disso, não que ele chegou pro Norris e falou assim, seu merda, você tá com o mental fudido, eu vou passar você agora na pista. Não foi isso que ele fez, óbvio, ele se aproveitou no sentido esportivo. Mas de fato, o Piastri, ele tá aproveitando o processo de adaptação, tá superando o Norris, só que não muito. E a curva do Piastri é de evolução, né? A curva do Piastri é a mesma coisa do Bortoleto com o Huckenberg, só que no caso é mais de carreira, não só de evolução, mas de carreira, porque o Huckenberg já tá na fase final da carreira. Ele não vai ser campeão, eu acho. Alô, Binotto, lembre-se, o carro mais ilegal possível, a gente tá aqui pra te apoiar. Inclusive, só vou aproveitar que você falou Binotto, só pra trazer esse ponto que eu acho importante. Gente, o Binotto não é o chefe de equipe da Sauber. Parem de achar que ele é o chefe de equipe da Sauber. Ele não é. É o Jonathan Whitley, não é o Binotto. Perfeito, pode Na verdade, o estrategista da Sauber é algum estagiário que eles encontraram lá na Suíça e botaram lá. Não, mas não é o Binotto, tá, não, pessoal? Foda-se, é isso aí. E o Rueda, acho que o Rueda também não é estrategista, tá? Acho que o Iñaki Rueda, lá que era da Ferrari, que foi pra Sauber... Ele tá lá? Ele tem outro cargo. Lá? Ele tem outro cargo, mas ele tá lá. Ah, então é culpa dele. Não, é culpa dele, pessoal. É culpa do Rueda. Culpa é dele, não, ele tá lá, não. Tá Binotto e Rueda. Culpa desses dois. Retiro tudo que eu disse aqui agora. É culpa deles. Mas sabe o que é? O Binotto, ele acabou virando um símbolo de derrota. Como que pode? Exato. O cara que construiu o motor da Ferrari mais dominante da história, ele participou daquele motor, se não me engano, não foi? Sim, não. Ele é o chefe daquela porra, velho. E agora o pessoal acha que, pô, assim, se trocou o pneu errado, culpa do Binotto. O carro tá ruim, culpa do Binotto. E de fato. O motor tá ruim, culpa do Binotto. E a estratégia tá ruim, é culpa do Binotto. É culpa do Binotto, tá certo. Furaram o pneu do Bortoleto, culpa do Binotto. O Iñaki Rueda, ele é diretor esportivo agora. É diretor esportivo. Perfeito. Tá, só pra informação. Não, colocar um... Caralho, vocês ouviram isso? Não. Colocar um O Alex começou a falar sozinho aqui, desculpa. Colocar um estrategista pra fazer a estratégia esportiva de uma equipe, eu acho uma coisa muito boa, né? Ele na Ferrari, ele tava com essa função também de diretor técnico, de diretor esportivo. Mas ele, tipo, cara, agora eu tenho que ver aí. Mas ele era chefe de equipe lá também, né, no caso. O Rueda?
Ah, não, tá, perdão. Eu brisei aqui. Assim, a parte boa é que nós Achei que vocês estavam falando da... A parte boa É que ele era o cara. Nós temos o Whitley agora. E o Whitley... Tem o Jonathan Whitley. O Whitley nada mais é do que um técnico de um clube argentino nos anos 2000, né? Informação Argentino, inclusive. Copeiro. Só pra comentar uma informação, ele era o cabeça da estratégia da Ferrari, só que em 2021 acho que ele deixa de ser o cabeça, tipo, de estratégia, ou ele vira diretor esportivo ao mesmo tempo, alguma coisa desse tipo, e aí depois ele, enfim, vai pra Sauber pra virar diretor esportivo. Dito isso, informação também. Gabriel Bortoleto tem a mesma idade do Rafa Câmara. Os dois têm 20 anos. O que isso significa? Que o Bortoleto é muito jovem. Também. É que o Rafa Câmara, ele esperou um ano. O Rafa Câmara, em teoria, essa temporada... Ele foi lascado pelo Antonelli. Ele foi lascado pelo Antonelli, cara. Essa temporada, assim, se eu seguisse a escadaria normal da Fórmula 1, essa temporada era pro Rafa Câmara estar na Fórmula 2 já. Essa é a verdade. Era pro Rafa Câmara estar na Fórmula 2. É porque ele enfrentou o demônio, irmão. Pô, Exato, o Rafa Câmara era muito bom. peso. Só que ele enfrentou um demônio chamado André Kimi Antonelli na base que ganhava tudo, velho. Pô, é complicado, mano. E aí... E o cara ficou mais um ano na freca pra poder ganhar o título e ir pra Fórmula 3 e Só tudo dando certo. Mas aí uma hot take. Uma hot take. O Rafa Câmara, em tese, ele estaria atrás do Kimi Antonelli ou a Fórmula 1 tá pegando cada vez mais piloto precoce? Porque em tese o Rafa Câmara só tem 20 anos. Ele vai chegar. Quando ele chegar na Fórmula 1. A Fórmula 1 cada vez mais precoce. A Fórmula 1 é cada vez mais precoce. Isso é Hamilton entrou na Fórmula 1 aos 22, eu acho. Então, 22, eu acho. Não, tipo, muitos dos pilotos que a gente fala hoje entraram na Fórmula 1 ali 21, 22, assim. O Verstappen chegou lá com 12. 21, O Verstappen assim, chegou lá com 12. O Senna chegou com 24. Que é a idade do Piastri agora. Tipo, O Verstappen chegou com 12. precoce, O Verstappen chegou com 12. Então... Cara, e isso é um efeito, de certa forma, causado pelo que aconteceu com o Verstappen, tá ligado? As equipes agora cada vez mais veem o talento na base e falam: eu não quero perder esse filho da puta. Sobe. Acabou. É isso. E o mais legal é que é o seguinte, eles colocaram aquela regra, não, só pode ter 18 anos, com a carteira de motorista e tal, e o outro, então tá bom, vou fazer minha carteira em San Marino. Vou fazer lá. Caralho. Bom, mas eu acho que aqui então a gente encerra as nossas hot takes aí que vocês enviaram. A gente agradece porque, cara, foram muitos comentários mesmo. E a gente teve que selecionar alguns, porque não dá pra fazer um vídeo com todos. Ainda vamos fazer uma parte 2 disso. Ainda vamos fazer a parte 2. Cara, e esse daqui, não ironicamente, é o mais provável da gente fazer a parte 2 mesmo, pra falar a verdade. Podemos então, falar. Podemos fique falar. atento à nossa aba de comunidade no YouTube, porque você pode estar no próximo vídeo se estiver lá. Pra isso, se inscreva no canal, pra você poder receber direto no seu feed os posts da nossa aba de comunidade. E podemos falar qual que é a nossa próxima ideia de vídeo? Já pra deixar pode falar? Será que pode falar, Kevin? Será que pode falar? Acho que Kevin, você é o diretor criativo agora, você libera pra nós aí. Diretor criativo. Tá liberado. Então vai. Tá liberado. Senhoras e senhores, estamos preparando um Battle Royale de pilotos. Isso Hunger mesmo. Games. Vamos O colocar... Hunger Games dos pilotos da Fórmula 1. Vamos colocar 20 pilotos da Fórmula 1 e mais 4 convidados. Não falemos os convidados. Não falaremos os convidados. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que tem um carro. Será que é o Relâmpago McQueen? Será que é o Relâmpago McQueen? Será que a gente colocou nesse Battle Royale um grande Max Verstappen versus o Bernoulli? Vocês saberão no próximo episódio do Que Pode É Esse. Cara, esse próximo episódio tá puta que pariu. All timer, hein? A gente já gravou? Ele- Não, mas vamos A gente fazer. não gravou ainda, mas ele tá foda já. E a gente sabe disso, é isso. Isso. Só pra você que Então é chegou isso. até o final do vídeo vai ficar sabendo disso. Exatamente. Informação privilegiada aí, porque o pessoal ouve a palavra tchau, já fecha o vídeo aí. Você que foi persistente, ficou até aí, sabe aí do spoiler do próximo vídeo. Eu posso fazer uma coisa que os youtubers na minha época de 15 anos faziam e eu nunca fiz, posso fazer agora? Se você liberado. Se você chegou aqui ao final do vídeo, comenta... Platense campeão! Platense campeão! Platense campeão! Isso, comenta assim, Platense campeão! você que chegou aqui no final do vídeo, você vai escrever alguma coisa sobre o vídeo, vai comentar, pô, não sei o que, discordo ou concordo, e coloca no final, Platense, só isso. Exato, Ó, finge que você tá fazendo um comentário normal. Tipo, não, eu discordei de tal ponto, tal, e depois Platense campeão. Platense campeão, é isso. Platense campeão! Comenta aqui, pra mostrar que você é um torcedor fiel do Que Pode É Isso. Exatamente. Você é o Que Pode É Esse? Que pode é esse aí?
Top 10 finalizações possíveis. Um abraço pro Columbano que vai editar 53 minutos de vídeo. Exatamente. Beijão pra você, Columbano. E nos vemos na live da semana que vem. Exato, o GP do Canadá que vai ser mais à tarde a corrida dessa vez, né? Não será de manhã. Felizmente aí pro nosso sono aí, porque tem que acordar mais cedo ainda pra fazer a live. Então, é isso. Nos vemos na live. Não, nos vemos no próximo episódio, né? Do Que Pode É Esse, porque vai ter outro episódio antes da live do GP do Canadá, mas saiba que vai ter live do GP do Canadá. Se inscreve, dá like, comenta Platense campeão. E é isso, um abraço. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.